Olá pessoal, aqui é Edgar Sheuki. Eh, Hoje gostava de falar sobre um tema extremamente importante que tem a ver, ainda dentro do contexto de finanças pessoais, porque a educação financeira, que é um dos tópicos favoritos dos quais eu tenho estado a falar. Por isso criei o recurso Dinheiro Fala e lá você poderá encontrar muita informação sobre educação financeira, dos vários âmbitos, ou das várias categorias que você poderá encontrar lá. Mas também tem lá recursos que têm a ver com e-books, tem áudios, podcasts, vídeos como este. Agora, eu gostava de trazer à tona aquilo que é o conceito de múltiplas fontes de renda, múltiplas fontes de renda, de modo a, como uma forma de você, por exemplo, mitigar riscos, mas assim também como forma de poderes ah, diversificar as suas fontes de renda, porque múltiplas fontes de renda têm a ver com diversificação. Mas por que é que isso é importante? Se calhar você deveria estar a perguntar por que é que isso é importante. Ou antes mesmo de falarmos da sua importância, se calhar explicar o que é que realmente é isso de múltiplas fontes de renda. Múltiplas fontes de renda é o oposto de uma única fonte. Se tu tens uma fonte de renda singular ou única, por exemplo, que seja um salário, então quer dizer que tu apenas depende de salário para poder pagar as contas. Não tens nenhuma outra fonte para além do salário. No entanto, se tiveres para além do salário, para além do seu salário como sua fonte de renda principal, digamos que tens uma segunda fonte de renda, que é provavelmente vem de alguns negócios que tu fazes, ou se calhar de rendimento de juros e por aí em diante. Então, isso é aí onde tu começas a multiplicar as suas fontes de renda. Então, como pode perceber, quando nós multiplicamos as fontes de renda, é aqui onde eu vou entrar, eu vou fazer a ponte para entendermos o porquê ou a razão, o motivo pelo qual é importante que tenhamos mais do que uma fonte de renda, é porque, em primeiro lugar, tu estás a diversificar os teus riscos. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa com a tua principal fonte de renda, digamos que o teu salário, tu paras de receber o seu salário, como por exemplo, tu perdes o emprego, sofres algum acidente, estás incapacitado de poder continuar a trabalhar ou por velhice ou por qualquer outro motivo. E se falamos até porque estivemos aqui a mencionar a questão do emprego, há uma situação, posso aqui trazer vários cenários de riscos associados a depender de uma fonte de renda. Eu sempre digo que é extremamente perigoso você depender de uma fonte de renda e viver como se praticamente isso fosse tudo. É extremamente arriscado. E essa é uma zona de perigo. Por isso que eu sempre aconselho, se tens uma única fonte de renda e é a sua primeira, viva como se ela não existisse. Para quê? Para que possas usar daquilo que das reservas fores separando para criar a segunda fonte de renda. Então, tens de estar sempre de olho na possibilidade de criar mais uma fonte e por aí em diante. Porque se acontece alguma coisa com a primeira fonte, a vida continua, não para, porque tu já criaste outras fontes de renda para te sustentar. Então, quando nós dependemos apenas de uma única fonte de renda, estamos em alto risco. Por quê? Porque se perdes o emprego, não poderás, quer dizer, paras de comer, já não tens como pagar as contas. Isso é meio complicado. E já percebemos, por exemplo, se é um cenário bem recente no nosso país, em que o Estado praticamente está com dificuldades de pagar salários aos funcionários do Estado, ou não está pagando salários na totalidade. Muitos funcionários do Estado foram e alguns ainda continuam sendo afetados por essa realidade. Num contexto em que trabalhar para o Estado tradicionalmente era reconhecido ou conhecido como ou algo mais seguro ou como a via mais segura, porque praticamente, como se costuma dizer, o Estado não perde emprego, não há risco de fechar, por aí em diante. Enquanto se tu estás a trabalhar para o privado, para uma ONG, há sempre o risco de, olha, se o projeto terminar, se aquele projeto chegar ao fim, praticamente tu perdes o emprego. E a empresa privada também. Se não estiver a andar bem e fechar por um ou outro motivo, também poderás perder o emprego. E isso aconteceu durante a Covid, em que muitas empresas fecharam porque não havia negócio, porque não havia
como negociar, não havia como transacionar. As empresas foram obrigadas a fechar por causa das restrições que foram impostas pela Covid e as pessoas praticamente, porque as empresas não estavam a render nada, não tinham como pagar salários, tiveram que dispensar algumas pessoas. Muita gente perdeu empregos nessa altura. E aquelas pessoas que dependiam da sua única fonte, do seu salário como fonte principal, como uma única fonte de renda, então essas pessoas passaram para a zona de risco, uma zona de muito perigo, em que você não quer estar. Então, é extremamente perigoso tu dependeres de uma fonte de renda. Para aqueles que já passaram por essa situação, sabem muito bem do que estou a falar. Para aqueles que sejam funcionários do Estado, estão a ter dificuldades em receber o seu salário na totalidade, ou estão na incerteza de se voltarão, de quando que a coisa voltará à normalidade, e ou quando é que se vão receber no mês seguinte, ou se vão receber na totalidade, e coisas como essas. Então, é por aí onde se justifica aquilo que é a criação de mais do que uma fonte de renda. Aí o chamamos de múltiplas fontes de renda. Não queres criar, não queres ter apenas uma ou duas, mas quanto mais tiveres, melhor ainda. Mas o outro motivo, para além do risco associado, a questão existe esse ditado que diz: não coloque todos os ovos num único cesto, porque já sabes, porque é arriscado. Se o cesto cai, todos os ovos se partem e tu perdeste. Perdeste a tua fonte de sustento. Então, tu queres diversificar as suas fontes de renda para que possas ter alguma estabilidade financeira. Mas também o que, é que acontece? Quando nós falamos, lembre-se, porque o que eu estou advogando aqui é a possibilidade de alcançar liberdade financeira. Essa aqui é a nossa jornada. Queremos alcançar liberdade financeira. Chegar a um ponto em que não tenha que, para que eu sobreviva, para que eu possa alimentar o meu estilo de vida, não tenha que depender necessariamente do meu esforço, de eu ter que fazer algo para trabalhar. Porque eventualmente, possibilidade, provavelmente vai chegar, esse dia vai chegar em que não poderei mais, com o meu esforço, seja lá o físico ou tudo mais, poder poder ganhar dinheiro. Mas também a ideia aqui não é simplesmente ir à busca de liberdade financeira simplesmente por causa do dia mau. Não por isso, apenas deve ser algo que você ambiciona alcançar, por causa das várias possibilidades que isso dá. Se, por exemplo, porque a ideia de reforma ou aposentadoria não é necessariamente uma idade, mas é sim um número, porque tradicionalmente ou convencionalmente a aposentadoria está associada à idade, que se tu atingir 60 anos ou 65 anos, vais à reforma. Mas não, essa é uma ideia antiquada que foi criada provavelmente lá para depois a segunda revolução industrial, por aí em diante, simplesmente para manter as pessoas trabalhando durante muito tempo. Depois disso, as pessoas mandavam as pessoas, porque até 60 anos considerava-se que, pronto, em termos de produtividade, essas pessoas já não são mais produtivas. Mas não é verdade, pode ser produtivo até os 70 ou 80 anos. Há pessoas no mundo inteiro que estão continuando a produzir nessa idade. Tudo depende de si, daquilo que tu queres, daquilo que são os seus desejos, preferências, aquilo que é o teu propósito de vida, o que gostarias de fazer. Então a ideia aqui é continuar a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, sem necessariamente ter que praticamente estar restrito, obrigado a trabalhar para fazer dinheiro para poder sobreviver. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que nós gostamos, ou ambicionamos, ou desejamos, ou sonhamos fazer por causa de limitações financeiras. É aí onde o conceito ou a ideia da liberdade financeira entra. Porque nos proporciona o estilo de vida que nós queremos. Permite-nos com que nós possamos viver do jeito que nós queremos, nossa maneira, sem que estejamos acorrentados à ideia de que para que eu possa concretizar os meus sonhos, para que eu possa realizar os meus objetivos, apenas eu posso fazer quando tiver esta fonte de renda financeira para a qual está atrelado o meu tempo, o meu esforço e por aí em diante. Então, quando atingimos ou alcançamos liberdade financeira, já não está, a liberdade financeira não está atrelada ao nosso fazer ou não fazer, porque nós já criamos fontes de renda que sustentam a nossa liberdade financeira. Então, tu só podes alcançar a liberdade financeira não através do teu salário, não através de uma única
fonte de renda. Porque se tu dizes que a tua fonte de renda é a única que está sustentando a ti, está na zona de perigo, porque o dia que ela cessar, o dia que ela não existir mais, então parou, tu não poderás mais continuar. Então queremos criar mais de uma fonte de renda para podermos mitigar, para que possamos salvaguardar aquilo que é o estilo de vida, aquilo que são os nossos sonhos, aquilo que nós almejamos alcançar na nossa vida. Então, para que tu possas fazer o que quiseres fazer sem teres que necessariamente trabalhar. Então, aqui é que está a base daquilo que são múltiplas fontes de renda. É mais do que uma fonte de renda. Tu queres criar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, várias, todas elas diversificadas e trabalhando para si. É aqui onde entra aquele conceito para aqueles de vocês que leram um livro. Este livro, deixa-me só puxar aqui a minha prateleira de livros. Para aqueles que leram este livro aqui, este tem em inglês, Rich Dad Poor Dad, ou de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Este livro é aqui onde o Robert introduz o conceito, a ideia do dinheiro trabalhar para ti e tu não tens que trabalhar para o dinheiro. É uma ideia interessante, extremamente interessante e possível de realizar. Não é uma utopia, como algumas pessoas possam pensar, porque é possível fazê-lo. Aliás, muita gente está a fazer isso. Então, se ainda não fez, procure este livro. É um livro extremamente interessante, possivelmente um dos melhores livros que tu podes colocar a sua mão em termos de educação financeira. É verdade que nem em termos de aplicabilidade, nem tudo se aplica para o nosso contexto, mas tem muita informação riquíssima que poderá ser de grande ajuda para si. Então, eu recomendo que leia este livro, Pai Rico, Pai Pobre. Ok. Então, em algum momento, o Robert fala sobre essa ideia de ter o dinheiro trabalhar para si. Isso é que é liberdade financeira. Tu não tens mais trabalhar mais para o dinheiro, mas o dinheiro trabalha para si. Mas isso só é possível se tu tens aquilo que são várias fontes ou múltiplas fontes de renda. Então, tu tens que fazer isso. Tu tens que ir atrás, tu tens que criar, começar a pensar em criar ou ter várias fontes de renda. Então, esta é a base que eu queria lançar ou estabelecer para depois percebermos, ok, quais são os mecanismos ou como é que nós fazemos isso? Qual é o sistema que eu tenho que criar? Quais são, em termos de ramificações, de enquadramento ou categorização, como é que isso realmente funciona? É disso que eu vou falar a seguir, ok? Então, até já.